Vamos ouvir comandante Robson Farinaço. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Adri? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? Professor Felipe, Rovai, como é que vocês vão? Tudo bem? Quero deixar um abraço ao Breno, que estava aqui. Eu tive com ele sábado lá no PCO. Depois tinha estado com ele na quinta-feira lá no Opera Mundi também, no estúdio. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tranquilo, muito bem. Comandante Farinaço, eu queria começar a nossa conversa pelo que é quente, que é essa guerra do Irã e dos Estados Unidos e a resistência iraniana, né? Queria saber do senhor se o senhor considera que isso está surpreendendo o mundo e aquelas pessoas que conhecem digamos, de conflitos, né? Estudam geopoliticamente esses conflitos, ou se era possível prever que o Irã teria capacidade de resistência como está tendo. Olha só, gente, na minha opinião, são duas coisas, né? Assim, a gente já sabia das capacidades dos mísseis do Irã. Tem um vídeo de 2022, eu sempre mostro ele nas palestras que eu faço, que é o ataque, depois eu até mando para vocês, é um ataque a uma posição da CIA no Kurdistão iraquiano, e todos os mísseis iranianos acertaram a posição em sequência, né? Então, o que você vê? Quando você tem uns mísseis com CEP é o raio de erro, né? O CEP deles acho que é 10 metros, 30 metros, não sei, alguma coisa assim. Quando você vê mísseis com essa precisão, você sabe que vai ser uma parada dura. Agora, eu particularmente esperava o seguinte, é o que eu disse em várias entrevistas, né? Os números favoreciam os Estados Unidos antes de começar a guerra, mas o número nunca ganhou guerra. Os Estados Unidos tinham números melhores no Afeganistão, tinham números melhores no Vietnã, e a gente sabe como é que acabou. Então, assim, foi uma derrota clara para o Trump. A pessoa que tem que ter um QI de besouro para não admitir isso, foi uma derrota militar acachapante, né? Agora, nós não sabemos se o Trump vai insistir no erro, né? Errar é humano, insistir no erro é americano, né? Então, vamos aguardar aí como é que vão ficar. Eu não estou confiando muito nessas negociações, não. Porque é um cessar-fogo de 2 semanas, né? Então, pode ser que o Trump, e depois dessas 2 semanas, volte aí à insanidade dele. Você acredita que isso é possível mesmo, tendo todo esse prejuízo para os Estados Unidos, né? Trilhões militares e essa derrota? Rodrigo, olha só, você tem que olhar a situação interna do Trump, que não é muito boa, né? A pressão é muito grande. Talvez ele dê a cabeça do Pete Hegseth. Eu espero que não, porque esse Hegseth é um imbecil tão grande que enquanto ele estiver ali, os Estados Unidos vão estar fazendo bobagem. Se o Trump se livrar dele, eu tenho medo de que ele coloque alguém competente no lugar. Mas é uma possibilidade. Já tem alguns deputados democratas pedindo a cabeça do Hegseth aí. Talvez o Trump entregue o anel para não perder os dedos, né? Mas eu não confio, eu não acho que ele vai ceder. Você tem que olhar também que as reivindicações do Irã são bastante maximalistas, né? Fica difícil os Estados Unidos atender isso aí e não parecer humilhado mais do que já foi. E eu acho que as hostilidades vão acabar se reiniciando. Eu penso dessa forma. Felipe. Eu estava tentando... boa tarde, mais uma vez, comandante. Eu estava tentando acessar aqui, agora ainda não consegui, a quantidade de navios que estão parados no Estreito de Hormuz ali. E aí eu queria saber se essa paralisação, como ela altera a economia do mundo inteiro, se mostrou mais eficiente do que uma arma nuclear. Me parece que a grande arma nuclear do Irã é o Estreito, né? Sendo bem sincero. A capacidade de defesa desse Estreito, ela é ilimitada realmente? Ou em algum momento uma superpotência como os Estados Unidos pode se sobrepor aos drones ou à capacidade que o Irã tem de proteger o Estreito? Não, o seu raciocínio está correto. Eu acho o seguinte, esse Estreito ele tem aí uns 40, 60 quilômetros de largura, dependendo do ponto. Nós temos um precedente histórico, recente, 100 anos, na verdade, né?
em que se tentou atacar o estreito e nada se conseguiu, foi na mesma região, foi em Galípoli, Galípoli, na Turquia, que foi uma ideia estúpida do Churchill. Ele era secretário da Marinha na época, né, primeiro Lorde do Almirantado da Marinha Real. Então, eu acho assim, é muito difícil. Por quê? Porque por maior que a Marinha Americana seja, eu estava na televisão, estava numa mídia mainstream dessa daí, o jornalista falou, mas você quer dizer para mim que a Marinha Americana, com todo o seu poderio, não pode abrir Hormuz? Eu falei, eu estou dizendo exatamente isso. Porque vai passar um navio por vez ali. Passa um, toma mecha. Passa dois, toma mecha. Você sabe quantos navios já foram navios das marinhas da OTAN já foram atingidos nessa guerra? A OTAN não está oficialmente, mas você teve o HMS Dragon, que é um destroyer da Marinha Britânica, foi atingido no litoral do Líbano pelo Hezbollah. Eles não estão admitindo isso, mas o navio retirou para reparos. Né? Sempre naquela região parece que dá problema de lavanderia, de esgoto. No navio. É interessante aquela só lá que dá esses problemas. O navio se retirou, provavelmente foi atingido por um míssil de cruzeiro do Hezbollah. No dia anterior, o Hezbollah tinha cantado a bola, que eles atingiram o navio. Os britânicos negaram. No dia seguinte, o navio alegou problemas. Então, né? Teve o caso, esse é mais avassalador ainda, né? Do Gerald Ford, que é o porta-aviões mais moderno da Marinha dos Estados Unidos. Ele estava operando no Mar Vermelho, cruzou o Canal de Suez, entrou no Mar Vermelho. De repente, ele saiu dali, foi para a Croácia, 3.000 quilômetros de distância. Né? Que ele foi fazer. O que ele fez? Foi fazer a 3.000 quilômetros da área de operação, a gente não sabe. Provavelmente foi atingido por mísseis. E teve o USS Abraham Lincoln também, que ele não chega perto da costa do Irã, ele fica numa posição bem afastada no Mar da Arábia. Então, assim, só para fazer um paralelo para vocês, se esses navios, que estão todos em mar aberto, uma área de dispersão muito grande, já estão a ser atingidos, o que dirá no espaço confinado, como o Strait de Hormuz, que é um corredor polonês para o Irã. Entendeu? Então, eu acho, professor, que a possibilidade de reabrir aquilo ali é muito complicado. Outro dia eu vi um general da OTAN falando que os Estados Unidos têm poderio para isso. Na teoria, tudo é fácil, né? Mas na prática eu acho muito difícil. Porque a preocupação, só para vocês saberem, a preocupação americana com o Estreito de Hormuz sempre foi muito grande com o Golfo Pérsico. Logo que começou a guerra da Ucrânia, acho que com 6 meses de guerra, a gente faz um acompanhamento militar bastante apurado, né? E nós começamos a notar que havia um esquadrão de guerra eletrônica da Marinha Americana operando na Alemanha, acho que na base de Ramstein. A gente falou, mas se esse esquadrão está operando na Alemanha, é porque eles estão apoiando os ucranianos com guerra eletrônica. Da onde esse cara veio? E nós somos apurados. O esquadrão, para quem não sabe, é o VAQ 134. Ele veio do Golfo Pérsico. Eles estavam lá para proteger a Marinha Americana contra os mísseis do Irã. Então, assim, eu não digo para vocês que é impossível, mas provavelmente os Estados Unidos vão ter grandes perdas ali. Vocês viram o que aconteceu no deserto semana passada, a quantidade de aeronaves destruídas. O Irã não é brincadeira em guerra, não. Farinazo, eu não sei se você chegou a ler uma matéria que saiu no New York Times, uma grande reportagem falando sobre como foi a decisão do Trump de entrar na guerra do Irã. A gente fez uma matéria que está publicada na Fórum, inclusive, com base nessa reportagem do New York Times. E os repórteres que apuraram a história dizem que isso tudo começou no dia 11 de fevereiro, numa visita do Netanyahu à Casa Branca, que contou com a participação do Trump, do Marcos Rubio, do pessoa que comanda a CIA, de alguns assessores importantes ali do Trump, e também tinha gente da Mossad, comandantes israelenses, onde o Netanyahu levou uma apresentação, né, e mostrou ao Trump que que era o melhor momento para atacar o Irã e acabar com a teocracia, né, como eles chamam o regime do Irã, e que se isso não fosse feito, se corria o risco de o Irã desenvolver armas nucleares num curto espaço de tempo. Enfim, nessa primeira reunião,
o Vance não está presente, depois ele se junta ao grupo nas reuniões subsequentes, e o que o New York Times diz, a história que o New York Times conta, é de que o Vance foi contra o ataque ao Irã, e o Marcos Rubio também ponderou de forma forte de que não era um bom caminho, que ele achava que tudo bem, poderia matar o Khamenei, destituir a presidência da República, mas que dificilmente derrubaria o regime. Essa era a avaliação predominante, e mesmo assim o Trump decidiu ir para a guerra. Primeiro, eu queria saber se essas apurações, as informações que você tem estão nessa linha aí da reportagem do New York Times, e até o que me assustou assim, é a forma como que se deu a decisão, né, de se deveria ou não haver a invasão, porque o Trump teria tomado a decisão, ele estava inclusive no avião presidencial, e num dado momento ele dá uma ordem lá em inglês, que agora eu me esqueci, mas é como se fosse hora da bomba, alguma coisa assim, aperte, vamos para cima. Né? Bombs away. E é assim, esse amadorismo é típico dos americanos, ou estamos na mão de um maluco? Eu brinco sempre que o Trump é um vigarista com Alzheimer, né? Ele sempre foi vigarista na vida dele, e agora aos 80 anos ele está ficando com Alzheimer. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Logo que essa coisa começou, uma vez eu estava num podcast, o pessoal perguntou, mas vem cá, o Trump foi chantageado pelo Netanyahu em virtude do escândalo Epstein? Eu falei, bobagem. O Trump não é esse tipo. O Trump, para você conseguir alguma coisa com ele, você tem que massagear o ego. E o Netanyahu é um sedutor. Eu falo sempre, pessoal, não subestimem o Netanyahu. Não subestimem ele. Esse homem está aí com todos os problemas, 3 anos no poder, não caiu, tá? E ele é um estrategista, é uma verdade. Eu acho que foi exatamente isso. Agora, tem um precedente, deixa eu contar para vocês. Em 1990, quando os Estados Unidos começam a preparar a Operação Escudo do Deserto para invadir o Kuwait, tirar o Saddam de lá, eles precisavam de uma base na Arábia Saudita. Uma base não, precisavam ocupar a Arábia Saudita, essa é a verdade. Então, o que eles fizeram? Foi uma delegação do Departamento de Estado e da CIA junto ao rei Fahd da Arábia Saudita, e eles apresentaram fotos de satélite falsas, mostrando tanques iraquianos rolando em direção à Arábia Saudita. O rei Fahd acreditou, ou quis acreditar, e autorizou a presença americana em Dhahran, Bin Sultan e outras bases na Arábia Saudita. O resto da história a gente conhece. Então, esse negócio de enrolar um soberano aí com dados militares falsos é velho. Só que eu acho que o Trump queria cair nisso. Eu acho que ele queria. Agora, vocês têm que olhar uma coisa interessante, né? Um show à parte, um side show que está acontecendo nisso aí, que é o Vance e o Marco Rubio. Porque são 2 caras mais jovens, não tão malucos quanto o Trump. O Vance parece que é meio messiânico também. Mas esses caras têm futuro na política, então eles não querem se amarrar a um desastre. Porque o Vance sabe que, naturalmente, se o Trump cair, quem sobe é ele. Ele tem todo o interesse do mundo. Todo o interesse do mundo o Trump cair. Porque quem sobe é ele. E o Marco Rubio sabe que ele ainda tem um futuro político. Então, esses 2 pode ser que tirem o time. Agora, eu tenho certeza que o Netanyahu ele levou o Trump a essa situação. Não que o Trump não quisesse, viu, gente? Não que o Trump não quisesse. O Donald Trump, a gente tem que olhar o que é o perfil dele. Ele é o playboyzão. Esse cara nunca leu nada. Nunca leu nada. Ele é um ignorantão. Essa é que é a verdade, que ele não sabe nem onde é que fica o Irã. Porque se ele tivesse um pouquinho de conhecimento da cultura persa, das tradições persas, do caráter persa, da história da Pérsia, gente que enfrentou Alexandre, enfrentou Tamerlão, enfrentou Gengis Khan, ele não se meteria numa aventura militar estúpida como essa. Agora, só para complementar, para devolver o microfone para vocês, há uma mini rebelião no Pentágono, e a prova disso é que o Pete Hegseth ele afastou aí, né,
quase uma dezena de generais aí que provavelmente eram contra a guerra, né? Porque o Pentágono, sabe, gente, por mais assim que os americanos eles tenham muita incompetência militar, mas tem gente brilhante ali dentro que sabia que a parada com o Irã ia ser dura como está sendo, né? Já perderam os americanos perderam quase 40 aviões em 40 dias de guerra. Só para dialogar aqui com o chat, Farinazo, tem o Edgar, né, que perguntou como ajudar. Ele tem uma empresa de medicamentos. Manda e-mail para contato@revistafora para a gente tentar operacionalizar isso até segunda-feira ou terça no máximo, porque quarta eu embarco para Cuba, Edgar. Então a gente teria que tentar ver isso o mais rápido possível. Dri? Eu tenho uma pergunta que não é exatamente do Irã, mas nessa semana o presidente Lula deu uma entrevista para o ICL e ele falou que a gente precisa investir mais em defesa, porque o Brasil, né, tem, pelo tamanho das suas fronteiras marítimas, por terra, e diante de malucos aí como o Trump, né, que pode invadir aí qualquer país, qualquer momento. Você acha que o Brasil precisa investir mais na defesa? Qual que é a sua avaliação em relação a essa fala do presidente Lula, comandante? Olha, eu acho saudável que a gente comece a olhar, né, para essa situação de instabilidade geopolítica aí. Eu acho que o presidente Lula tem razão nesse aspecto. Só que tem um fator técnico que nós temos que olhar, gente. A guerra de hoje não é mais a guerra de 10 anos atrás, né? Então não adianta você ficar comprando aeronave de 80 milhões de dólares aí, quando é uma guerra de drones e mísseis, que a gente precisa pensar. O Brasil tem que pensar em quê? Mísseis com maior alcance, maior capacidade de carga bélica. Ele precisa pensar numa constelação de satélite própria, porque tanto a Ucrânia como o Irã já provaram que não se faz guerra sem satélite. Nós precisamos pensar nas tecnologias, né, de enxames de drones. Nós temos que pensar em comunicação encriptada, porque a gente depende de comunicações externas aí. A gente tem que pensar em link de dados e a gente tem que pensar também no uso de inteligência artificial para operações militares. Então não adianta, eu falo sempre o seguinte, quando o pessoal fala, porque a gente tem que comprar avião, comprar isso, comprar aquilo, eu falo, camarada, o Irã praticamente não tem força aérea. A força aérea do Irã é dos anos 70. E olha o estrago que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles estão usando mísseis e drones. A Ucrânia não tem marinha, zero marinha a Ucrânia tem. E mesmo assim ela consegue manter a frota russa encostada no leste do Mar Negro. Então é uma guerra que ela mudou completamente. Eu falo que essa daqui é a guerra da geração Z. Esses engenheiros do Irã são meninos da média de 30 anos, aí, uma pessoa extremamente capaz. Do Irã forma mais engenheiros que o Brasil. Esses garotos são inteligentes, são criativos, gostam do seu país, têm uma visão anti-imperialista excelente, tá? E estão preocupados com o futuro do Irã. Então, o que acontece? Eles entregaram para as Forças Armadas, principalmente para a Guarda Revolucionária, o melhor programa de drones e mísseis do Oriente Médio. Prova disso eu não sei se vocês chegaram a ver uma foto de uma aeronave E-3 Sentry da Força Aérea Americana, que custa 540 milhões de dólares. Ela foi destruída na base de Bin Sultan, o coração do deserto saudita, por um drone que provavelmente decolou a 700 quilômetros dali, gente. Um drone e um míssil. Eles conseguiram, a 700 quilômetros, acertar exatamente no centro do avião. A foto que tem na internet é avassaladora. Quando eu vi aquela foto, eu juro para vocês, eu tenho mais de 40 anos de experiência militar. Quando eu vi aquela foto, eu falei, isso deve ser fake. Não é possível que alguém tenha uma acurácia tão grande, né, no engenho militar. Mas depois os americanos reconheceram. Então eu falei, cara, é um negócio fantástico. Então essa é a guerra moderna. Não adianta a gente botar um rio de dinheiro e gastar mal. Eu acho que a gente tem que dizer com o que nós vamos gastar. Né? Com o que nós vamos gastar. Porque ficar gastando milhões de dólares para importar equipamento aí de fora e exportar empregos, como eu canso de ver, eu tive, para vocês terem uma base, eu tive ontem em São José dos Campos, tive com os funcionários da Vibraz, e a Vibraz, que é a maior empresa de defesa do hemisfério sul do planeta, os funcionários estão vivendo à base da caridade do sindicato. Eu vi as entregas de cesta básica, gente. Quer dizer, não é possível a gente ficar comprando coisa aí fora, e é uma das empresas mais tecnológicas de defesa que nós temos no Brasil, está vivendo da caridade. Então o Brasil precisa olhar mais para dentro. Eu espero que seja levado ao presidente Lula
um bom plano de defesa do Brasil, né, olhando principalmente para as novas tecnologias que o futuro tem, e principalmente que lembre para ele quem é o nosso grande adversário, que é os Estados Unidos. Muito bem. Felipe, tem alguma... Felipe? Não, esclarecido. Eu fiquei... Obrigado pela aula, comandante. E acho que é isso mesmo. Esse investimento precisa ser feito dessa maneira. Eu também fico muito preocupado quando vejo uma certa megalomania em se falar em caças, num tempo em que drones estão resolvendo a situação. E fiquei muito satisfeito de ouvir a sua explicação aqui. Espero que o governo ouça essa explicação e faça os investimentos corretos. Muito obrigado pela aula. Deixa eu fazer uma última pergunta, Farinaso. Você atribui a facilidade com que os Estados Unidos conseguiram sequestrar o Maduro na Venezuela? Eles ali também estavam iludidos com o sistema de defesa deles? Ou houve erro no uso desse sistema de defesa? Porque é um sistema de defesa que foi, de alguma maneira, construído ali com engenharia russa, né, e chinesa. Se ele é tão fraco assim, isso significa uma superioridade russa e chinesa imensa, uma fragilidade imensa em relação aos Estados Unidos. É isso, não é? Qual que é a sua avaliação? Ali rolou dinheiro. A grande arma militar dos Estados Unidos é o suborno. Subornaram generais do Saddam na guerra em 2003, subornaram muita gente do Gaddafi em 2011. A grande guerra dos Estados Unidos, o dinheiro, alguém se vendeu, pessoal. Não é possível. Os sistemas que tem ali na Venezuela, o S-300, o Petrol, acho que eles têm o Panzer também, eu não lembro agora, mas são sistemas excelentes. O Buk, eles têm sistemas excelentes, são sistemas comprovados na Ucrânia, comprovados no Irã, comprovados em uma série de países ali. Ali alguém comeu bola, essa é que é a verdade. E outra, é engraçado, eu fico bobo de ver a quantidade de contos de fada que circulam a respeito do militarismo americano. Então, arma sônica, agora tem uma, diz que tem uma arma que capta o batimento cardíaco do piloto. Eu falei, eu nunca ouvi uma besteira tão grande na minha vida. Eu nunca vi uma estupidez tão grande. Os Estados Unidos está quebrando a cara no Irã porque não consegue comprar ninguém ali. Eles estão quebrando a cara por causa disso. Eles querem alguém que se venda, um general que entregue um comando ali, para eles poderem entrar. Eu acho que o que aconteceu na Venezuela foi isso. Porque a gente vê umas coisas assim que era completamente... o pessoal completamente despreparado. As posições antiaéreas da Venezuela e os radares precisavam estar guarnecidos. Eu vi helicópteros passeando em Caracas no dia. Isso não é inadmissível. A Venezuela tinha uma enorme quantidade de mísseis antiaéreos Igla, russos, atraídos pelo calor. Um míssil daquele disparado só podia ter feito uma tragédia. Quer dizer, ninguém tinha um míssil daquele, ninguém estava... Quer dizer, não dá para acreditar, gente. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se o dia de amanhã eu tivesse que escolher entre o sistema de defesa antiaéreo da Rússia e dos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida que eu escolheria o russo. O equipamento americano está se provou ineficiente na Ucrânia, se provou ineficiente em Israel. Tem uma piada a respeito dos mísseis Patriot, vocês acham na internet, né? Patriot Missiles, Made in America, Fails Everywhere, né? Mísseis Patriot, fabricados nos Estados Unidos e falhando no mundo inteiro. Aquele míssil todo mundo sabe que tem uma série de problemas. Então, é a propaganda de sempre que eles contam. Só que tem uma vantagem, né? Eu acho que está acontecendo uma coisa. Mídias como vocês, como o 247, o Opera Mundi, eu acho que a gente ajuda a desmentir essas falácias. E eu não digo, eu falo sempre uma frase que é o seguinte, Renato, nós não estamos mudando a narrativa, mas a gente está deixando um espaço menor para mentiras. Hoje o espaço está menor. Eu vejo a mídia mainstream apanhando para caramba. Porque a gente acaba tendo nesse quesito, no quesito militar principalmente, a gente com mídia alternativa tem mais audiência que eles. Então eu vejo dessa forma. Eu acho que alguém ali rifou o Maduro. Sinceramente, eu não consigo acreditar que foi eficiência militar, porque olha só, Estados Unidos falharam em Mogadishu, na Somália, falharam na Garra da Águia no Irã em 80 no governo Carter, falharam estrondosamente no Irã. Só deu certo na Venezuela, por quê?
Muito bem. Mais Muito alguma boa pergunta, Adri? explicação, né? Deixa eu trazer aqui os comentários. Queria agradecer a galera que está aqui colaborando. Canet 2005, vítimas ucranianas de Chernobyl. O Woman diz: acho que o senhor Bibi disse, eu duvido você fazer, você não é homem. E o Trump, com a inteligência média do Homer Simpson, foi atrás. Não ofende o Homer, não, que eu adoro ele. Né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Vamos lá, eu posso, né? Mas não contava aí com o Estreito de Hormuz e a eficiência aí, né, do Irã. Acho que é isso, né? Mas então queria agradecer, comandante Robson Farinácio, muito obrigada por ter vindo aqui hoje falar sobre esse tema. Vamos falar mais, Farinácio, vamos marcar outras línguas suas. Vamos, aqui. porque acho que você pode ir no Arte da Guerra também, Rovai. Esse cross de público é bom para todo mundo. Outro dia o Breno foi lá, tinha 11 mil pessoas vendo, ele não acreditou. Então, que legal. É bom que a gente faz essa transmissão aí conjunta e a gente troca vamos. Aí essas informações. E eu acho que, né, vamos voltar a se falar, principalmente daqui 2 semanas, né? Que acho que vamos ter novidades. Ou antes. Ou antes, né? Ou antes, né? Legal, um beijo para vocês e um bom fim de semana, viu, gente? Abração, mestre. Tudo de bom. Valeu. Até mais.